Agora vamos para as propriedades do determinante. Bom, gente, as propriedades são para facilitar os cálculos, né? Então vocês vão ver que alguns mecanismos vão ajudar bastante os cálculos. Temos essa primeira propriedade aqui, chamada teorema de Binet. Esse teorema diz o seguinte: se você tem duas matrizes quadradas de mesma ordem e você quer multiplicar ela para depois achar o determinante. Olha, quer multiplicar primeiro e depois achar o determinante. Essa propriedade diz o seguinte: você pode resolver o determinante de cada uma separada e só multiplicar o resultado do determinante, que vai dar o mesmo resultado se você tivesse multiplicado ela primeiro. Então isso ajuda bastante, porque evita você de fazer a multiplicação de matrizes, que dá aquele trabalhinho. Então no determinante isso é possível. Em vez de multiplicar, primeiro achar os determinantes, depois multiplicar só os resultados dos determinantes. Esse teorema aqui é muito bom para isso. É isso que está falando aqui. Bom, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Eu quero achar o determinante dessas matrizes A vezes B. Em vez de eu pegar a matriz A e multiplicar por B, para depois achar o determinante, eu posso fazer isso, usar o teorema de Binet. Multiplicar, achar primeiro os determinantes, ó, 2 vezes 4, 8, 3 vezes menos 1 dá menos 3, 8 menos o menos 3 dá 11, né? Lembra que diagonal principal menos diagonal secundária. Então, deu 11 desse aqui, do determinante de A. E o determinante de B, 5 vezes 3, 15, 2 vezes 1, 2, 15 menos 2 dá 13. Esse é o determinante de B. E agora, usando o Binet, determinante de A vezes B, então vai ser determinante de A que deu 11 vezes 13, que dá 143. Está resolvido o determinante. Você evitou de fazer aquele produto de linha por coluna, que dá um trabalhinho. Então, isso é possível com essa propriedade. Outra propriedade é o determinante de Vandermonde. O que o Vandermonde descobriu? Quando você tem uma matriz que a primeira linha tudo é 1, depois a segunda linha pode ser qualquer valor, mas os restantes for o quadrado da anterior, a outra for o cubo da segunda linha aqui, a outra for a quarta, elevada à quarta da primeira linha ainda, quer dizer, sempre aumentando 1 grau do expoente, você pode muito bem fazer a subtração. Vamos ver aqui um exemplo. Olha aqui, ó. Vamos dizer esse exemplo aqui, ó. Aqui tudo é 1, primeira linha. A segunda linha é A, B, C e D. Aí a terceira linha vai ser A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado e D ao quadrado. Quer dizer, essa linha aqui de cima, a segunda, ao quadrado. E aqui embaixo, essa segunda linha ao cubo. Esse teorema diz o seguinte, o teorema de Vandermonde. Basta pegar o segundo termo diminuído do primeiro, olha aqui, ó, B menos A, multiplicar pelo terceiro termo subtraído do primeiro e do segundo, ó, C menos A e C menos B, vezes o D agora, D menos A, D menos B e D menos C. Essa propriedade aqui bem particular, né? Muito difícil você achar um determinante assim. Mas se tiver, em vez de resolver o determinante normal, que você também pode usar o Chiol ou Laplace e resolver, tem essa propriedade que facilita, evita você de fazer aquele monte de continhos. Então, exemplo aqui, ó, 1 e aqui 2, 3, 5, aqui 2 ao quadrado é 4, tá vendo? 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado é 25. Em vez de fazer esse determinante de ordem 3 pelo Sarri, já que ele cabe à propriedade de Vandermonde, você fazer o seguinte, 3 menos 2, 5 menos 2 e 5 menos 3 e multiplicar. Ó. 3 menos 2 dá 1, 5 menos 2 dá 3, 5 menos 3 dá 2. Aí você multiplica. 1 vezes 3, 3, 3 vezes 2, 6. Está resolvido. Esse é um teorema particular, mas ele funciona e funciona bem. Se você usar Sarri, vai dar esse resultado também, 6. Esse outro teorema é muito interessante. Ó, observe as matrizes são... Essa coluna aqui é igual a essa. Ó. Essa terceira aqui igual a essa da terceira da outra. E essa quarta aqui igual a quarta da outra. Só a única que mudou foi
segunda coluna com a segunda coluna. Aí esse teorema diz o seguinte: em vez de resolver cada determinante para depois somar, já que eles têm as mesmas colunas, só uma que modificou, e é uma soma, então você vai somar essas duas colunas. 1 mais 2, 3 mais menos 1, 3 mais 5, 2 mais 1, obtendo isso aqui, ó. E aí, em vez de você resolver os dois, basta resolver essa que você já acha o resultado final desse determinante, sem precisar ficar calculando cada um separado. Olha que legal. Então, eu fiz esse teorema aqui, ó. Fiz esse aqui, deu menos 9, ó. Fiz esse. Eu fiz aqui em casa, usando Xió. Fiz esse aqui, deu menos 48. E fiz esse aqui, que deu menos 57, ó. Para você mostrar que se eu somar menos 9 e menos 48, dá menos 57. Quer dizer, o teorema funciona. Em vez de eu ter feito essas duas contas, bastava fazer só essa daqui, que dá o mesmo resultado da soma dessas duas. Esse é esse teorema aí, bem simples e tranquilo. Mas tem essa particularidade. Tem que ter as filas iguais. Muito difícil isso acontecer. Mas quando tiver esse caso, você pode usar esse teorema tranquilamente, que é chamado soma de determinantes. Bom, essa outra aqui é quando você tem zero do lado da diagonal principal, ou no lado superior ou no lado inferior. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Tá aqui a diagonal principal, ó. Tudo superior, o lado superior é tudo zero. Quando isso acontece, você não precisa resolver por Xió nem por Laplace. Basta multiplicar essa diagonal aqui principal. Já é a resposta do determinante. Essa é mais uma propriedade. Basta multiplicar 1 vezes 3, vezes 3, vezes 9, que dá 81. 1 vezes 3, 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 9, 81. E também abaixo, olha aqui, ó. Abaixo da diagonal principal, tudo zero também. Mesma ideia, multiplica. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18, 18 vezes 2, 36. Tá aí. Isso na diagonal principal. Agora vamos ver o caso da diagonal secundária. Na diagonal secundária, eu preciso criar esse mecanismo na frente, para saber se ela vai ficar negativa ou positiva. Olha aqui, ó. Diagonal secundária, abaixo dela tudo zero. Poderia ser acima também, tanto faz. Você faz menos 1 elevado a 4 vezes 3, por que 4? Que é o número da ordem dela. Ela tem 4 linhas e 4 colunas, então é 4. A fórmula diz aqui, ó, n vezes n menos 1. Então vai ficar 4 vezes 3, porque n menos 1, 4 menos 1 dá 3, ó. 4 vezes 3, 12, dividido por 2 dá 6. Então vai ficar menos 1 elevado a sexta. Vezes a diagonal secundária, que é 1 vezes 2, vezes 5, vezes 4. Olha aqui, ó. Aqui é só para saber se esse resultado vai mudar o sinal ou não. 40 vai mudar o resultado ou não. Olha, menos 1 elevado a 6 dá 1 positivo. E 1 vezes 40 é 40. Então, não mudou o sinal. Certo? Esse n vezes n menos 1 sobre 2, e aqui na frente elevar é menos 1, é só para saber se o resultado que você encontrou, 40, se ele vai permanecer com o sinal que ele está ou se ele vai mudar o sinal que ele tem. Como aqui deu o expoente é par, ele mantém o sinal do 40. O 40 é positivo, resposta positiva. Se aqui fosse ímpar, por exemplo, um 5, aí o 40 que era positivo, a resposta seria menos 40, aí mudar o sinal. Ok, gente? É isso.